Boa noite. É com alegria que começamos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, hoje com os nossos professores e alunos, e estamos felizes porque estamos estudando as doutrinas, as principais doutrinas nossas, e isso tem nos levado a, primeiro, reforçar aquilo que já conhecemos, segundo, descobrir novos pontos que ainda não dominávamos e nos levar a ter experiências de relacionamento com Deus. E eu espero que isso esteja acontecendo com você e isso esteja lhe motivando realmente a buscar esse entendimento e esse conhecimento. Agora, uma coisa que é importante para você é que eu e você somos embaixadores de Cristo. E o Senhor nos colocou com uma grande missão. E a missão é compartilhar deste amor de Cristo a todas as pessoas. Uma forma muito simples é você compartilhar esta aula com os seus conhecidos, com seus amigos, com as pessoas que se relacionam com você através dos meios que nós temos de comunicação com o mundo todo. Então, clique e compartilhe. E se você fizer isto, você não sabe o resultado que isso poderá alcançar. Em Sumaré, nós desafiamos a igreja a fazer isto. De repente, uma igreja de 130 membros tinha mais de 1.800 pessoas se relacionando com as mensagens e estudos que nós colocávamos na internet. E isto também fora do Brasil. Então a gente não sabe a abrangência do que vai acontecer. Eu só gostaria de estimular você a fazer isto. E você então vai se tornar esse embaixador de Cristo, representando as boas novas ao mundo todo, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar sobre salvação e eleição. E vamos então ver o que a lição está propondo para nós. Primeira coisa que estamos querendo atingir com essa lição, e vamos ver se completamos esse entendimento no final dela, compreender que a salvação é ortogada por Deus pela sua graça mediante o arrependimento do pecador e sua fé em Jesus Cristo. Compreender o significado dos 4 elementos do processo da salvação: regeneração, justificação, santificação e glorificação. Compreender que a eleição é escolha feita por Deus em Cristo Jesus, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, segundo a sua riqueza, ou segundo a riqueza da sua graça. Então, eu espero que ao terminarmos esse estudo, você possa ter essa compreensão. Vamos pedir a Deus sabedoria e entendimento? Ó Pai, fala a cada um de nós. Como o Senhor trabalhou no preparo, trabalhe agora na transmissão. E que o teu nome possa ser exaltado e glorificado. E dá entendimento a cada aluno e cada pessoa que for participar desse estudo à frente. É isso que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O nosso texto áureo está em Romanos 6, 23. E diz assim: pois o salário do pecado é a morte. Todos nós sabemos que, por causa do pecado, nós nos separamos de Deus. Mas a grande bênção é a continuação deste versículo, que diz o seguinte: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Através de Cristo, alcançamos a salvação. Cristo deixou a sua glória e se fez homem para cumprir o plano de Deus para resgatar toda a humanidade. Isto não nos dá o direito de dizermos todos nós somos filhos de Deus.
Isso nos dá o direito de sabermos que todos nós somos criaturas de Deus e temos o direito, temos o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. E eu espero que isso ocorra na sua vida após um estudo sobre a salvação. Então vamos direto para entender o que é que Deus está propondo. A sua graça, a graça de Deus salvadora, se manifestou a toda a humanidade. Vou pedir para um dos alunos abrir o seu microfone em Tito, capítulo 2, verso 11 a 15. Tito 2, de 11 a 15. Pode ler. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda a maldade e purificação para si mesmo e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. É isso que devemos, é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Muito bem. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou a toda a humanidade. A graça alcançou a todas as pessoas. É isso que o texto está nos dizendo. E ele está nos dizendo que ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu e dedicado às boas obras. Por que nós praticamos boas obras? Porque nós já somos dele. A graça de Deus já te alcançou. E você só precisa recebê-la. E se você recebê-la, então verdadeiramente você terá a presença de Deus em sua vida. Então, o que é agora, já que sabemos que a graça de Deus está à nossa disposição? O que é então a salvação? A salvação é um ato de Deus. Por que é um ato de Deus? Porque ninguém, preste muita atenção, ninguém iria conseguir se salvar. Ninguém alcança o céu pelos seus méritos. Pode ser a melhor pessoa que já andou na face da terra. Se não depender do plano de Deus, da graça salvadora que Deus trouxe ao mundo, ninguém vai para o céu. Nem eu, nem você, nem ninguém. Mas porque nós recebemos já a graça de Deus, então nós vamos para o céu. E ele vai então trabalhar conosco dizendo algo muito sério. Vocês, isso está em 1 Coríntios 6:20. 1 Coríntios 6:20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Vocês foram comprados. Alguém pagou o preço. E quem pagou o preço foi Jesus Cristo. E é isso que eu quero que você entenda. Agora, por que então nós achamos que continuamos, ao sermos salvos, sermos dono do nosso nariz?
Por que que nós achamos que, ao sermos comprados, não temos que indagar do Senhor o que é que devemos fazer? A palavra de Deus diz que lá no final do Velho Testamento, Deus diz para o povo: vocês me honram com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. A minha pergunta é: onde está o teu coração? Foi isso que Jesus perguntou. E ele mesmo responde: onde estiver o seu coração, está o seu tesouro. Então, nós precisamos ter em mente que o Senhor está trabalhando conosco, nos mostrando e nos revelando que, ao sermos comprados, temos um propósito de glorificarmos a Deus com as nossas atitudes. João Batista disse uma frase: importa que Jesus cresça e que eu diminua. O grande problema é que hoje nós não estamos vendo esse testemunho da maioria dos líderes. Jesus, no último momento que está com os seus discípulos, ele pega a bacia com água, uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro disse: jamais o Senhor vai fazer isto. E Jesus disse: se eu não fizer, você não vai ter parte comigo no meu reino. E ao terminar de lavar o pé de todos os discípulos, Jesus dá uma ordem explícita: assim como eu fiz, vocês deverão fazer. Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitas pessoas. É isso que nós precisamos compreender. Isto significa a salvação. Mas veja o que a Bíblia continua dizendo em Romanos 5, versículo 10 e 11. Romanos 5, verso 10 e 11. Pode ler para mim, por favor. Se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Quando éramos ainda inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Ele. Esta era a nossa situação original. Mas o amor de Deus nos alcançou. E é este amor que vem e trabalha em nossas vidas. 1 Coríntios 1, versículo 30, vai ainda dizer: porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. O Senhor está colocando diante de nós que é iniciativa da parte de Deus. É interessante que nós não sabemos ou nós não agimos usando a maior ferramenta para a salvação. A maior ferramenta para a salvação é a sua oração. Quando você coloca-se diante de Deus e clama pelo seu pai, sua mãe, seu irmão, seus parentes, seus amigos, pessoas do seu trabalho, o Senhor vai até eles e lhes oferece a salvação.
E se ele recebe, há uma festa no céu. E você ganhasse o teu irmão, ganhasse teu parente, ganhasse teu pai e tua mãe. Mas nós precisamos ter esta arma constantemente sendo usada em nossas vidas. A salvação, nós vimos, que é um ato instantâneo de Deus. Você faz uma oração dizendo: Senhor, escreve meu nome no livro da vida, e imediatamente o seu nome está escrito no livro da vida, e o Espírito Santo garante a sua salvação. E a partir desta garantia, o próprio Espírito testemunha com o seu espírito que você é filho de Deus. A convicção não vem de um pastor, não vem de uma igreja, não vem de você fazer boas obras, não vem de fazer nada. A sua convicção vem do seu relacionamento com Deus. Se você, hoje, mesmo estando participando há muitos anos de uma igreja, você não tem esta convicção, você precisa ter em sua vida. E a partir do momento que você tem em sua vida esta certeza, o seu relacionamento com Deus muda. E isso você precisa ter na sua mente. E tendo isso na sua mente, você passa a ter uma vida abençoadora, porque a presença de Deus é constante. Deus quer falar com você diariamente. Deus quer ter um relacionamento pessoal com você. Eu espero que isso esteja acontecendo com todos. Mas a salvação é um processo da nossa parte. Cada dia que nós somos salvos de um ato da parte de Deus, é um processo que vem sendo feito em nossa vida. E nós vamos ver então como que é esse processo. Ele começa pela regeneração. O que é regeneração? É se tornar uma nova criatura. E muitas vezes a gente confunde sobre essa situação. Então, enquanto você está se tornando uma nova criatura, você vai sendo regenerado. As coisas velhas você vai deixando para trás e coisas novas vão surgindo em sua vida. Isso significa ser regenerado. Então é muito importante que você tenha isto em mente. E veja o que diz lá em 1 Pedro 1:3. Pode abrir o microfone e ler para mim. 1 Pedro 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O texto é claro em dizer: ele nos regenerou para uma esperança viva. Isso que precisamos ter em mente. E se nós tivermos isto em mente, temos que ter a compreensão que é por Jesus Cristo. Mas continuando a olhar sobre a regeneração, você sabe que a Escola Bíblica Dominical, ela tem uma responsabilidade. E qual é a responsabilidade? A Bíblia diz. Então você vai ver que nós vamos buscando na Bíblia o entendimento dela sobre o tema que nós estamos abordando. Em Efésios 1:13, vai dizer o seguinte: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou,
vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança até a redenção, daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, ele está dizendo para mim, para você, que os que foram crendo na palavra do Evangelho foram salvos. E eles foram selados pelo Espírito Santo, que é a nossa garantia. Esta é a grande bênção da regeneração. E veja o que ele vai dizer agora em 2 Coríntios 5,17, que dá a visão bem clara do que é a regeneração em nossas vidas. Pode ler para mim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A grande bênção de entendermos isto é termos a compreensão de que nós nos tornamos uma nova criatura. Agora somos filhos de Deus. Agora estamos vivendo um relacionamento. E esse relacionamento vai ser intensificado. E à medida que nós intensificamos, também intensificamos o nosso amor e a nossa comunhão. Tenha isso em mente. E ele diz que esta intensidade do nosso relacionamento pode nos levar a dizer: Pai querido, Abba, Pai. Então, que você busque essa intimidade. Eu acho muito importante a paixão no namoro. É muito gostoso. Só que a paixão não faz um relacionamento ser duradouro. A paixão é aquele fogo que incendeia, mas o amor é aquele fogo que vai mantendo unido e aquecido o tempo todo. Por isso que o Senhor trabalha em nós, dizendo que o primeiro amor nos leva a vivenciar muitas coisas na presença do Senhor, é uma alegria contagiante, a gente quer contar para todo mundo. O grande problema é que a gente vai se esquecendo deste primeiro amor. E ele diz, você precisa viver assim constantemente para poder dar glória ao Senhor. Então, você está em Cristo hoje? E essa é a pergunta que eu quero fazer aos nossos alunos. E aí eu quero a resposta de todos. Sim, estou em Cristo, porque o Espírito Santo habita em mim. Ele é o selo da salvação. Logo eu estou selado pelo Espírito e estou em Cristo. Sim, Cristo vive em mim e através dele o meu testemunho segue à frente. Vai lá, Mateus. Pastor, a gente não conseguiu escutar por causa dos fogos. Estão soltando fogo só na sua casa aí? Aqui não soltaram, não. Aqui Eu acho soltaram que um monte. a pergunta é, você está em Cristo? Sim, graças a Deus. Amém. Ele está em nós e nós estamos nele. Amém. Sempre. O interessante de tudo isso, queridos, é que ele diz, qual foi a novidade de hoje? Estamos com a Sofia chegando aqui em nossos lares. Nasceu a netinha mais nova.
todo dia tem novidade. Todo dia tem novidade. Aí você fala com um crente que tem 50 anos de vida cristã e fala: qual a novidade? Em 1965, eu falei de Cristo a uma pessoa, foi muito legal. Ele aceitou Jesus Cristo como Salvador. Querido, 1965, eu estava com 6 anos. Eu estou agora com 64 anos. Que novidade mais velha é essa? A novidade tem que ser de hoje. O que foi que Deus te deu? A novidade de segunda, sabe qual foi? A Sofia, que tinha um pequeno furinho no coração, não foi encontrado no exame que ela fez esse furinho mais. Deus operou um milagre. A novidade de esta noite é que ela começou a entender que a noite é para dormir. A novidade de agora à tarde é que o leite da mamãe está sustentando ela. E ela mama e dorme. E enquanto ela está dormindo, ela está crescendo. A vida com Deus tem que ser dessa maneira, uma novidade de vida constante. E como Deus vai protegendo? E como Deus vai amparando? E como Deus vai direcionando a nós em tantas situações que nós nem percebemos, mas a sua mão constantemente está nos orientando, nos guiando, nos protegendo, nos amparando, nos levando a caminhos que podemos frutificar e glorificar o nome de Deus. Isto é viver em novidade de vida. E esse é o desafio de Deus para mim e para você. Por isto, o outro aspecto, além da regeneração, é a justificação. Isso está em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Leia, por favor. Sabemos que o ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus, mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. A palavra de Deus vem clara, nos dizendo que a justificação é um ato da parte de Deus para nós. Deus criou um caminho. Qual é o caminho? O Espírito Santo vem e nos mostra quando nós cometemos um pecado. O Espírito Santo trabalha sobre que nós precisamos nos arrependermos. Nós nos arrependemos, o Espírito Santo nos leva a confessarmos e suplicarmos o perdão de Deus. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus colocou um consolador e um ajudador que trabalha intensamente em nossas vidas. E o texto da palavra de Deus está dizendo por que tendo todo esse caminho de Deus na sua vida, você quer tentar alcançar as coisas batendo em seu peito para dizer, eu sou melhor do que os outros. Isso não deve acontecer. Porque quando você faz isto, você está recebendo um não categórico da parte de Deus, dizendo,
ninguém é justificado pela lei ou pelos méritos. E é isso que a gente precisa entender. Mas ele continua nos ensinando em Atos 13, verso 39. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado. Crer é algo diferente de acreditar. Crer é depositar a sua vida nas mãos dele. É interessante. Vou fazer uma brincadeira com o Mateus. Eu sei que ele vai se assustar. Qual foi a velocidade maior que você deu no seu carro? Ixi, uns 180. Viu, irmã? E a senhora não estava no carro. E a senhora acha que seu netinho é responsável. A cara da avó ouvindo agora foi maravilhoso. A cara da irmã Enedina ouvindo ele falar foi o diabo disse tudo. 180. Vou comprar uma Robizeta que anda no máximo em 40 e vou dar para esse meu neto. Tem que ser, não é possível. Mas, veja, a gente quer experimentar e quer saber. E quando nós começamos a entender o que o texto está trabalhando em nossas vidas, ele está colocando para nós que na nossa vida com Deus, essa experiência nos dá garantia a cada passo que nós damos. Diferente do estar andando a 180. A estrada Bandeirantes, que é uma estrada que eu passo e passava já há muitos anos, num belo mês de janeiro, indo para dirigir o Retiro dos Pastores, eu era o presidente da Ordem dos Pastores, deu uma tromba d'água que eu nunca peguei. E dando esta chuva, eu diminuí. Eu estava mais ou menos a 60, 70 quilômetros por hora. Mas a chuva foi tão intensa que fez com que meu carro rodasse. E depois ele passou a capotar. E ele foi parar na lateral da pista. O vidro da frente estourou e meu carro foi contra a enxurrada e foi enchendo de água totalmente, a gente estava de ponta cabeça. Quase que minha esposa morre afogada aonde não tem rio, não tem nada. Logo depois passou a chuva, a água toda escoou e não tinha mais água nenhuma no carro. Eu tinha segurança em andar lá. Eu tinha segurança em andar na velocidade até, muitas vezes, acima do limite permitido. Mas eu descobri uma coisa, que a garantia só está nas mãos de Deus. Já sabia o texto bíblico que devemos sempre dizer, se Deus permitir, se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. Mas isso passou a ser o norte de minha vida. Quando eu vou assumir qualquer compromisso, eu sempre digo antes, se Deus permitir e se Deus quiser. Não é uma frase de efeito. É um sentimento que invade meu coração, que quem está no controle é Ele, e não sou eu. Então a gente tem que estar o tempo todo perguntando isto ao Senhor. Mas quando nós somos justificados, o último texto que nós lemos foi o que? Atos? Gálatas. Gálatas. Então vamos ver agora Atos 13, verso 39. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser
justificados pela lei de Moisés. Era sobre isso, esse texto que eu estava comentando antecipadamente, para mostrar a vocês que a garantia está em Deus, não em nós, não na lei, não em outras situações. Se eu estivesse lá na velocidade permitida da estrada, eu não sei o que iria acontecer com o meu carro e conosco. E não teria nenhum tipo de justificativa eu dizer eu estava na velocidade da pista e agora estou morto. Não existe justificativa para isso. E as pessoas espiritualmente estavam tentando se justificar em pontos da lei que eles cumpriam, mas não cumpriam toda a lei. E quando você quebrava um ponto da lei, você quebrava toda a lei. Hoje, quando nós estamos na graça, é completamente diferente. Onde nós caímos, o Senhor nos coloca em pé novamente e nós prosseguimos daquele ponto, seguindo em frente. Nós não voltamos lá no início da escada. Nós vamos andando a partir daquele ponto. Romanos, no capítulo 5, versículo 1, tendo sido justificado pela fé, olha o que vai acontecer em nossas vidas. Temos paz com Deus. E essa paz só é possível por meio de Jesus Cristo. Essa paz só é possível através de Jesus Cristo. Que nós possamos, então, ter em mente sobre esta justificação, ter em mente sobre esta vida que o Senhor está propondo para nós. Quero ler agora Romanos, capítulo 5, versículo de 16 a 18. Alguém abra e leia, por favor. E existe uma diferença entre a dádiva de Deus e o pecado de um só homem. Por um só pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva veio de muitos pecados e trouxe a justificação. O pecado de um único homem fez com que a morte reinasse sobre todos. Porém, todos quantos receberam o presente divino da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida, por causa deste único homem, Jesus Cristo. Até onde, pastor? 18. Portanto, como o pecado de um único homem trouxe a condenação para todos, assim também o ato de justiça de um só resultou na justificação que traz vida a todas as pessoas. Não se pode comparar a dádiva de Deus. Um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Lá no final nós vamos olhar, e eu queria que você ficasse com esse texto na sua mente. Um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Grave esta situação. Nós vimos agora a justificação e vamos ver o terceiro passo do processo da salvação. E estamos agora em santificação. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Diz assim, que o próprio Deus da paz santifique inteiramente e que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós somos alcançados por Cristo, nós temos que fazer um processo de santificação na nossa vida. Por que temos que fazer um processo de santificação? 1 Pedro vai dizer no versículo 16, sejam santos porque eu sou santo. Então é uma ordem de Deus que nós vivamos em santidade. Mas aqui ele está trabalhando conosco que
todo o espírito, alma, corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis. O viver nosso deve ser cada vez mais parecido com o caminhar de Jesus. Por isso que o texto da palavra de Deus diz: Enoque fez uma escolha na sua vida. A escolha que ele fez foi andar com Deus. Qual tem sido a sua escolha? Pastor, eu sou funcionário público, tenho que servir a população toda. Pastor, eu sou professor de uma classe enorme. Como que eu posso fazer esta coisa de estar seguindo os passos de Jesus? O senhor acha que eu posso ficar lá na sala de aula com a Bíblia aberta? Não, não. Você pode ir lá na sala de aula viver todos os princípios que Deus lhe ensinou. E eu garanto que se você viver na sala de aula, no trabalho onde você está, vivendo os princípios de Deus, você muito em breve será uma pessoa tremendamente reconhecida no seu trabalho. Alguns anos atrás, quando tinha aquele campeonato de funcionário padrão do ano, uma vez, única, um crente batista ganhou. E isso virou destaque na nossa denominação, como funcionário padrão para todo o Brasil. A minha pergunta é por que só uma vez? Nós que trabalhamos, por que não fomos padrão? Por que não honramos o nosso patrão como honramos a Deus? Por que não servimos o nosso trabalho com alegria como servimos a Deus? Pastor, não é bem assim. Nos dias de hoje, muita gente se dedica muito mais ao trabalho do que a Deus. E aí complica, né? O padrão de Deus é que aquilo que nós estamos vivendo na presença de Deus, devemos viver em todos os lugares. E assim o nome do Senhor será glorificado. 1 Pedro 1,15 diz: Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Como fazer isto e ter certeza que estamos fazendo da forma correta? O salmista nos ensina uma oração que ele fez. Eu já tenho feito essa oração muitas vezes na minha vida. E todas as vezes, e uma das vezes que eu fiz me impressionou muito. Foi logo no início da minha vida ministerial. Eu disse: como que eu posso ser um servo teu que vai glorificar o teu santo nome com tantas coisas erradas que eu fiz na minha juventude? E eu fiz essa oração: sonda-me, ó Deus. Isso está no Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me. E conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta que algo que te ofenda. E dirige-me pelo caminho eterno. Todas as vezes que eu fiz essa oração, o Espírito me trouxe as coisas que ainda inquietavam o meu coração, que eu não havia colocado diante de Deus.
Uma das coisas que eu coloquei diante de Deus foi situações que eu vivi na minha adolescência e juventude. Quase que 20 anos depois, Deus me deu o privilégio de ir na primeira igreja batista em Mogi das Cruzes. E lá eu tive oportunidade de pedir perdão para várias pessoas e acertar um relacionamento que há muitos anos atrás havia ofendido. Mas foi a primeira vez que eu encontrei essas pessoas. E Deus colocou no meu coração, quando estava indo para Mogi, aquela convicção, chegou a sua oportunidade de acertar aquilo que eu já te perdoei. Aquilo que eu já fiz na sua vida. E então eu tive a bênção e a graça de poder ter esse relacionamento realinhado na presença de Deus. E isso você pode fazer constantemente na sua vida. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: portanto, meus irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Para que e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável, perfeita vontade de Deus. Queridos, todas as vezes que nós começamos um relacionamento com Deus desta maneira, temos a bênção da presença de Deus na nossa vida. E é isso que ele está propondo para mim e para você. O quarto item do processo da salvação na nossa vida é a glorificação. Isso está escrito em 1 Pedro 1, 4 e 5. Alguém leia, por favor. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Vou contar uma coisa para vocês. Eu sempre gostei de coleção. E eu colecionei selos. E eu tinha muitos selos, mas muitos selos. Todo mundo que se relacionava através, naquele tempo, a carta era um dos meios de comunicação, e então eu recebia selos de toda a parte do mundo pelo relacionamento do meu pai. Os missionários mandavam selo para o meu pai e meu pai repassava para mim. E eu fui fazendo a minha coleção, ela estava muito bonita. Mas eu fui estudar no seminário. E na mudança que meu pai fez de São Paulo para o Rio de Janeiro, eram tantos itens na mudança que simplesmente sumiu a minha coleção inteira. Eu perdi tudo. Alguém sabia talvez o valor daqueles selos e simplesmente ficou com eles. Não era algo tão volumoso, mas era algo muito expressivo. Você está vendo aqui parte da minha coleção de latinhas. Na última mudança que eu fiz, nas duas últimas mudanças, tanto de São Paulo para Sumaré, como de Sumaré para cá, eu fiz um seguro dessas latinhas. Sabe qual foi o valor que eu pus?
R$ 50.000. Se o caminhão capotasse, amassasse as latinhas, era esse valor que eles teriam que pagar de seguro pelas latinhas. Quando eu falei que era 50 mil, eles trataram as latinhas com um cuidado tão grande, entendeu? Tão grande, até mais do que as taças de cristal. Graças a Deus, nas duas mudanças, eu não tive uma latinha amassada e não tive nada quebrado. E um rapaz me perguntou, mas é latinha vazia. Eu falei, você sabe o que é ir nesses mais de 200 países que eu tenho aqui e trazer uma latinha? Comecei um relacionamento com um dos empresários aqui do prédio e ele foi para a França. E lá da França, ele chegou e perguntou para mim através do WhatsApp, você tem essa latinha? Eu disse, não, não tenho essa latinha. Estou levando essa. E ele trouxe. E ele mandou lavar o carro. E a latinha estava no carro. Ele não reparou isso. Mas quando ele saiu para vir se encontrar comigo, ele foi procurar a latinha. Para o lavador do carro, era uma latinha que podia amassar, jogar fora e ir para o lixo. Mas ele ficou tão decepcionado com isso, ele trouxe da França até São Paulo, sem amassar, com todo cuidado. E simplesmente o cara pegou a latinha lá no Lava Rápido e descartou e amassou. E o cara chegou para ele e disse, você não está dando muita importância para uma latinha? Ele falou, se você tivesse feito uma viagem de avião, com 3 malas, você tomando conta e tomando conta de uma latinha para não amassar, você ficaria do jeito que eu estou me sentindo agora. Eu trouxe um presente que agora eu não posso entregar porque você sumiu com o meu presente. Ah, cara, manda buscar, tá? Então vai você lá, busca para mim e traz. Eu te mando até a foto de qual é essa latinha. Mas ele ficou decepcionado. O que eu quero dizer para você é que o nosso culto a Deus são oportunidades únicas. E a gente perde essas oportunidades. E lá na frente a gente vai dizer, puxa, quanta oportunidade eu tive e eu desprezei. E alguns ficam doentes e dizem, se Deus me desse mais um tempo para que eu pudesse voltar a louvar. Você não louvou nenhuma vez enquanto Ele te deu saúde? Por que Ele vai te dar saúde agora? Você tinha uma voz linda e você não usou a sua voz. Você tinha dons e talentos e você não usou os seus dons e talentos. Por que você quer mais tempo se você não usou? Então, lembre-se disto que Deus está dizendo para mim e para você. Nós temos esta herança da parte de Deus. Uma herança que jamais poderá perecer, ou se perder, ou macular-se. Uma herança guardada nos céus para você, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões minam e roubam. Tudo está lá, garantido. A minha pergunta é, onde você está juntando tesouros? Faz muito tempo que eu parei de comprar. Hoje, a minha coleção ela vai sendo aumentada porque as pessoas trazem para mim. Demonstram o seu amor, o seu carinho e trazem para mim. E eu quero que você entenda que o que o Senhor te ofereceu e te dá é muito maior. É muito maior. Conversando com um pastor
que coleciona latinhas só de Coca-Cola. Ele me levou lá para conhecer a coleção dele. E ele disse, eu já tenho 89 latinhas de Coca-Cola. Você também coleciona, né? Eu falei, coleciono todo tipo de refrigerante, sucos, energéticos, coleciono. E você tem latinha de Coca-Cola? Tem. Quantas? 500. Quê? Deve ser 500 e poucas latinhas. Como assim você tem 500 e poucas? Eu encontrei uma estratégia maior das pessoas me trazerem latinhas. Só isso. Né? Então, quando você olha atrás de mim, aí você vê toda essa coleção de latinhas. Pois não, Cristiano? Só contando uma curiosidade para quem está nos acompanhando, essa coleção foi começada por mim em 1994. Então, inclusive, a gente tem ali a coleção, as versões de Natal desde 94 até hoje. E um segredo de coleção é isso: quanto mais antigo, mais você tem. Então, por isso que impressiona ali essa quantidade toda. Nós temos aí, estamos falando de quase 30 anos de colecionismo, né? É só um adendo aí ao que o pastor Uhum. está falando. É isso aí. Só que a coleção não é mais dele nada. Entendeu? Agora a coleção ele não tinha espaço para levar para o apartamento dele, então ele doou. Mas ele disse, não tem problema, eu vou receber de herança quando o senhor morrer. Eu falei, já está de olho na minha coleção quando eu morrer. Né? Eu falei, o que você vai fazer? Vou vender tudo. Falei, tá bom, seu Cristiano, então você vai ter um belo de um recurso lá na frente. Mas em Filipenses 3:20, sobre a glorificação, ele diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, e o Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós não esperamos o Salvador, porque ele já veio, mas esperamos a sua volta, quando ele vai nos levar para vivermos eternamente na sua presença. Mas nós somos cidadãos do céu, porque um dia nós fomos eleitos por Deus. E veja o que vai dizer sobre a eleição. Efésios 1:4 diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Antes que o mundo fosse criado por Deus, Deus sabia que Salomão iria nascer em 27/4/59 e queria aceitá-lo aos 10 anos. Queria ser chamado por ele aos 16 anos. Queria confirmar essa chamada aos 20 anos. Queria se entregar a ele aos 23 anos. E que se tornaria um pastor aos 27 anos. E que iria servi-lo por 38 anos no ministério efetivo e titular. E que continuaria a servi-lo por toda a sua vida. Eu não sei quantos anos serão isto, mas Deus já sabe. E o que eu quero te dizer é que Deus espera que isso esteja acontecendo com todos nós. Eu não fui salvo por acaso. Eu fui salvo porque eu fui eleito por Deus. Eu fui escolhido por Deus. E ele vai me dizer ainda algo muito importante. Ele diz em João 15:16, vocês não me escolheram,
mas eu os escolhi para irem e darem frutos, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, é muito importante termos isto em mente. Somos escolhidos, somos eleitos por Deus. Passou-se a eleição. Quantos foram eleitos e estão se sentindo honrados por serem eleitos? E quantos já estão desonrando a eleição que tiveram? E estão decepcionando os seus eleitores por suas ações e pelos seus votos. Mas a palavra de Deus diz que Deus não se desaponta conosco, não se decepciona conosco, porque Ele nos conhece antes. 2 Pedro 1,10 diz, portanto, meus irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado, a eleição de vocês, por agirem desta forma, jamais tropeçarão. Se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Queridos, Deus está nos colocando um caminho que Ele mesmo vai à frente, Ele mesmo vai nos dando condições de obtermos as vitórias e alcançarmos as bênçãos de Deus. Ainda em Romanos, no capítulo 8, versículo 28 a 30. Por favor, leia, por favor. Alguém. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Eu disse para vocês que é um ato da parte de Deus a salvação e um processo da nossa parte. Mas aqui mostra, então, como Deus vai agindo nesse processo nas nossas vidas. Ele não vai dizer para nós, olha, você foi salvo, agora se vira para completar o processo. Não, ele está dizendo algo muito importante. Aos que ele escolheu, ele chamou. Aos que ele chamou, ele justificou. E aos que ele justificou, ele levou para serem glorificados por Deus. É Deus agindo em nós. E nós vamos permitindo que esse processo venha em nossas vidas. Há muito erro teológico na compreensão da eleição. E vou citar 4 desses erros, mas existem mais. O primeiro, que a eleição é vontade de Deus. Então, Deus exerce a sua vontade independente da nossa vontade. Isso é um erro. Deus não vai chegar para o cristiano e vai dizer, você vai ser salvo querendo ou não querendo. Deus deu o livre-arbítrio para o cristiano. E ele teve que renunciar ao livre-arbítrio, aceitando a Jesus Cristo como Senhor. Deus respeita aquilo que ele colocou. Deus não passa por cima do plano que ele determinou. Mas nós podemos influenciar as pessoas com a mensagem de Deus. E esta mensagem pode tocar na vida das pessoas em momentos tão diferentes, em situações tão adversas, que a gente vai se surpreender quantas pessoas estão aceitando a Jesus Cristo através de uma música, através de uma mensagem recebida, através de uma leitura da Bíblia, através de uma mensagem ouvida, através de um testemunho dado.
quantas e quantas pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito de Deus, mas quantas pessoas estão atrás, que estavam intercedendo, orando por essas pessoas para terem um encontro com Jesus Cristo. Então, Deus exerce a vontade, mas a vontade de Deus respeita todos os padrões que ele pré-estabeleceu. Mas também diz que a salvação é para poucos. Lembre-se do que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, 5 e 6. Leia para mim, 1 Timóteo 2, versículo de 4 a 6. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Muito bem. Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Você lembra daquele texto lá atrás que nós falamos e dissemos, guarda isso que nós estamos falando? Lembra ou não? O texto está em Romanos, capítulo 5, a parte B do versículo 18. Um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos. Através do amor do Senhor, o homem pode ser resgatado. Há outro erro que diz que a eleição é do indivíduo. Eu decido ser eleito e eu sou eleito, acabou. Eu sou eleito pelo meu mérito, eu sou eleito pelas coisas que eu faço. Eu decidi ser salvo e acabou. E vou ser salvo pelas coisas que eu tenho feito. Não é assim que funciona. A palavra de Deus em João 3,16, que é algo que nós conhecemos tanto, diz: Deus amou tanto a criatura que ele criou, que deu o seu único filho, para que todos que conhecessem esse plano da salvação e crescem nesse plano da salvação, alcançassem a vida eterna. João 3,16 declara o amor de Deus à humanidade, aonde ele espera que esta mensagem seja pregada e as vidas possam ser salvas. E o último item que eu quero abordar é o fatalismo. Você nasceu numa região que não conhece Jesus Cristo, que a mensagem não chegou. Você vai para o inferno. Nós já plantamos a igreja nessa cidade. Quem não vier já está no inferno. Você que escolhe viver dessa maneira já está no inferno. Não, o amor de Deus quer alcançar a todos. É por isso que o nosso esforço é muito grande para que a mensagem chegue em todas as partes de todo o mundo.
Desde que o cristão aprendeu a ser cristão, desde que o cristão entendeu que ele é um enviado, pessoas decidiram sustentar a esse que se dispõe a ir, pessoas sustentam ele orando, pessoas sustentam encorajando, pessoas sustentam relacionando com ele. E a mensagem está alcançando e espalhando por toda parte da terra. Mas muitas vezes a gente esquece que o vizinho nosso nunca ouviu falar de Cristo. Ah, pastor, isso não existe. Alguém em São Paulo que nunca ouviu falar de Cristo? Existe. Pode ter ouvido tantas coisas, mas não ouviu falar do amor de Cristo. E é isso que a gente precisa levar esta mensagem. Toda pessoa pode ser salva. Pastor Cristiano, na sua juventude, foi desafiado pelo pastor Odilon para sair e ir andar nas ruas e abordar as pessoas nas suas casas. E ele foi. De repente, ele bateu palma numa casa e a mulher permitiu que ele entrasse e ele entrou. E toda a família teve um encontro com Jesus Cristo. E toda a família serve a Deus. E ele tem filhos na fé. Filhos na fé que são mais velhos do que ele. E filhos na fé que são mais novos do que ele. Mas esta é a grande bênção da nossa vida com Cristo. Nós não sabemos quando as pessoas podem ouvir e ter o encontro com Cristo, mas nós somos esses enviados de Deus. Que Deus, pois, continue trabalhando na sua vida e que nós possamos não seguir essas orientações erradas sobre a eleição, mas possamos ter a compreensão que o amor de Deus alcança todas as pessoas. Nós que somos os mensageiros destas boas novas. Amém? Amém. Pastor, agradecer pela aula e convidar você que está nos acompanhando a seguir a gente aqui, se inscrever no canal, a deixar o like aqui no vídeo, compartilhar nas suas redes sociais e siga a gente nas nossas redes sociais, em especial no Instagram, tá aqui na descrição desse vídeo, no link na descrição, e lá você vai ter toda a programação. Os próximos meses serão meses cheios de programação aqui da igreja, então não deixe de participar, não deixe de acompanhar, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe o seu domingo, e que Deus abençoe a sua semana.